Graça e paz, irmãos. Eu vou começar essa aula de maneira diferente. Eu vou contar para vocês a história de um homem que poderia muito bem chamar a história de uma amargura. O nome desse homem é Aitofel. Aitofel é o nome desse homem. Ele era um homem importante no reino de Israel. Ele era um diplomata de alto escalão. Além de ser um diplomata, ele era amigo pessoal do rei Davi. Então ele trabalhou no império, no reinado de Israel, no seu auge. Ele foi um diplomata no auge do governo de Israel. Ele foi um cientista político e ele foi conselheiro do rei, este homem chamado Aitofel. Existe uma ironia no nome dele, porque o nome dele significa irmão louco ou irmão de conversa tola, aquela pessoa que você conversa coisas que não tem muito sentido, aí você acha, acho que ele é meio doido, ele é meio tolo, é por aí. Mas é uma ironia, porque ele é conhecido justamente por falar coisas importantes. Então o nome dele é um contraste com a sua posição. Por exemplo, em 2 Samuel, capítulo 16, se você puder acompanhar comigo, 2 Samuel, capítulo 16, versículo 23, 2 Samuel 16, versículo 23, diz o seguinte: o conselho, a palavra no caso, o conselho que Aitofel dava naqueles dias era como resposta de Deus a uma consulta. Tal era o conselho de Aitofel, tanto para Davi como para Absalão. Então o nome dele é uma ironia, porque a palavra dele era considerada a palavra do próprio Deus. Aitofel, além de ser esse diplomata, além de ser esse conselheiro, ele foi um dos cabeças na guerra civil israelense, tomando o partido de Absalão e traindo seu amigo e rei Davi. Para quem está familiarizado com essa situação, já compreendeu, mas se você não está familiarizado, deixa eu explicar. Davi era o rei e ele tinha vários filhos. Entre seus filhos, ele tinha o filho dele chamado Absalão, que era inclusive o predileto dele, e que inclusive seria o rei no lugar dele. Absalão seria o rei no lugar de Davi. Mas Absalão não esperou, meteu a mão pelas pernas, acabou traindo o próprio pai, por várias situações, que se você ler 2 Samuel você vai entender, não dá para explicar tudo agora. Mas ele acabou criando uma rebelião e destronou seu pai em Israel. Aitofel, esse diplomata, conselheiro do rei Davi, foi um dos cabeças dessa rebelião e ficou ao lado de Absalão, traindo Davi. 2 Samuel, capítulo 15, versículo 12. Também Absalão mandou vir Aitofel, o gironita, do conselho de Davi, da sua cidade de Gilo, enquanto ele oferecia o seu sacrifício. Tornou-se poderosa a conspiração, e crescia em número o povo que tomava o partido de Absalão. Então o apoio de Aitofel na guerra civil foi fundamental. Davi chegou a pedir a Deus que transformasse o conselho de Aitofel em loucura. Tamanha a preocupação de Davi com a influência de Aitofel. Isso está em 2 Samuel, capítulo 15, versículo 31. Então fizeram saber a Davi, dizendo: Aitofel está entre os que conspiram com Absalão. Pelo que disse Davi: ó Senhor, peço-te que transtornes ou transformes em loucura o conselho de Aitofel. Veja a importância dele, a influência que ele tinha com as suas palavras. Bom,
Mas por que eu estou falando tudo isso? O que tem isso a ver com a nossa aula? Porque esse homem vai se suicidar. Ele vai tirar a sua vida. Esse diplomata, bem-sucedido, uma pessoa rica, uma pessoa influente, ele acaba se matando. Ele é considerado, inclusive no meio da teologia, o Judas do Antigo Testamento. É assim que Aitofel é conhecido, o Judas do Antigo Testamento. Aitofel se suicida na forca e se torna o Judas do Antigo Testamento, 2 Samuel, capítulo 17, versículo 23. 2 Samuel, capítulo 17, versículo 23. Vendo, pois, Aitofel que não fora seguido o seu conselho, albardou o jumento, dispôs-se, foi para a sua casa e para a sua cidade, pôs em ordem os seus negócios e se enforcou. Morreu e foi sepultado na sepultura do pai, de seus pais. A pergunta que vem é: qual foi o problema de Aitofel? O que aconteceu na vida deste homem? Para terminar dessa maneira. Aconteceu com Aitofel o que um dos maiores perigos para o povo de Deus, para o crente. Para o crente é um perigo, para quem não é crente é uma tragédia, não tem nem para onde correr. Amargura. Aitofel era um homem amargurado. E é sobre isso que nós iremos tratar na aula de hoje, no próximo domingo. Vamos falar sobre o perigo da amargura. O perigo que a amargura é para as nossas vidas e para as pessoas. Mas você vai dizer: mas pastor, mas por que esse homem ficou tão amargurado? Aliás, essa é uma pergunta que muita gente faz. Mas por que Aitofel era tão assim, ficou tão amargurado? Eu vou te dar a resposta. Aitofel se uniu a Absalão com tanto ódio contra Davi, e ele tinha um ódio visceral contra Davi, por um motivo: Batseba. Aitofel sabia o que tinha acontecido entre Davi e Batseba. E Batseba era neta de Aitofel. Eu creio que todos aqui sabem da história de Davi e Batseba, não sabem? Davi acabou adulterando com Batseba e chegou a matar o marido de Batseba para poder ficar com Batseba, sua amante, na época. E Aitofel era avô de Batseba, pai de Eliã, que era pai de Batseba. Muito bem. Ela era neta de Aitofel. Isso está em 2 Samuel, capítulo 11, versículo 3. 2 Samuel 11, 3. Davi mandou perguntar quem era. Disseram: é Batseba, filha de Eliã, e mulher de Urias o Heteu. E se você for em 2 Samuel, capítulo 23, versículo 34, você vai ver que Eliã era filho de Aitofel. 2 Samuel 23, versículo 34. Elifelete, filho de Assabai, filho de um Macanita. Eliã, filho de Aitofel. Então ele era avô de Batseba. Vamos lá. Eu contei essa história para chegar nesses pontos que nós vamos falar agora. Aitofel sabia do que aconteceu. Sabia do que Davi fez de errado. E ele ficou cheio de ódio por isso, enfurecido. Davi estava errado, Davi estava errado. A sua neta também estava errada. Aitofel, ele aparentemente guardou esse ódio, esse rancor dentro do coração dele. E isso foi se transformando numa amargura. Amargura é algo tão terrível que é de amargura que nós temos palavras em português como amargo, amargurado. Uma pessoa com amargura é uma pessoa azeda. Você não tem noção onde a amargura pode chegar na sua vida. Você não tem ideia do que um coração amargurado pode chegar. No caso de Aitofel, ele fez coisas absurdas por causa da amargura e terminou numa forca. Geralmente, no mundo secular,
na psiquiatria, na psicologia, nos terapeutas, as pessoas não tratam a amargura como um problema em si. Eles sabem que a amargura faz parte da psique doente. Eles sabem disso, isso ninguém discute. Mas a amargura é mais do que fazer parte de uma psique doente. A amargura é um problema, assim, terrível. Se as pessoas acham que ansiedade é algo complicado, e é. Se as pessoas acham que depressão é um problema sério, e é. Eu garanto para você que a amargura é muito mais. E não existe um tratamento direto, como já que eles veem tudo como doença no mundo secular, eles parece que não enxergam que a amargura é uma doença. Para eles, para mim não é. Para nós, pelo menos, à luz da Bíblia, não é uma doença a amargura. Se não é uma doença, seria o quê, meu irmão? Começa com P, termina com cado. Se não é uma doença, ela é um pecado. Então, nem no mundo secular trata como doença, diretamente, pelo menos eu nunca vi nenhuma linha psicológica fazer isso. Eu não vi, pode até ser que tenha, mas eu nunca vi uma linha psicológica, olha, você chegar no psicólogo com vários problemas, você olha, seu problema é a amargura. Vamos tratar aqui, porque seu problema... Não, eles vão dizer que a amargura causou alguma coisa em você, sei lá, burnout, ansiedade, TAG, vai dar todas aquelas coisas, né? Borderline e por aí vai. Mas a amargura em si, como um problema, como algo que você tem que tratar, eu até hoje não vi. Para dizer que eu não vi aquele psicólogo austríaco, que eu gosto muito dele, o Viktor Frankl, ele até trata diretamente da amargura, mas ele trata a amargura como se fosse uma consequência de algum distúrbio. Mas não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia fala que a amargura é o problema. O que a amargura faz, aí é outra história. A amargura pode deixar você deprimido, ansioso, iracundo e por aí vai. Mas o problema é a amargura. A amargura não é consequência de outras síndromes. A amargura é a causa de outras síndromes. Você veja como a abordagem bíblica é totalmente diferente da abordagem secular. Eu não vou chegar para vocês, olha, seu problema, sua síndrome que você tem, está te deixando amargurado. A Bíblia não faz isso. A Bíblia faz o contrário. A sua amargura está causando esses problemas na sua vida. E de fato, irmão, tem gente que bate as botas de repente, dá um ataque cardíaco, você não sabe do que, mas estava bonzinho. Estava bonzinho por fora. E a alma? E o coração? A amargura mata. Vocês vão ver na sequência dessa aula, como Deus e como a Bíblia trata a amargura. Eu repito para ficar na sua cabeça. Na Bíblia, a amargura é pior do que a ansiedade, do que depressão, do que qualquer outra coisa. É um dos piores problemas da humanidade. E acontece com os crentes. Tem um bocado de crente amargurado. Vamos lá. A amargura, ela é tão terrível que ela causa uma cegueira espiritual tão grande que os efeitos são devastadores. Eu não vou ler tudo isso aqui, porque não vai dar tempo. Eu quero crer que você conheça a história do rei Davi, mas se você não conhece de jeito nenhum, deixa eu dar primeiro alguns detalhes aqui para você. Abra em 1 Samuel, capítulo 16. 2 Samuel, capítulo 16. Primeira não, 2 Samuel, capítulo 16. Eu vou ler para você um pequeno trecho para te explicar o que a amargura faz espiritualmente na vida de uma pessoa e psicologicamente na vida de uma pessoa. Vamos lá. 2 Samuel 16, 20. Então disse Absalão a Aitofel: dai o vosso conselho sobre o que devemos fazer. Olha a importância dele, o que é que eu faço? O rei pergunta para o seu chanceler. Disse Aitofel a Absalão: coabita com as concubinas de teu pai, que deixou para cuidar da casa. E em ouvindo todo Israel que te fizeste odioso para com teu pai, animar-se-ão todos os que estão contigo.
Armaram, pois, para Absalão uma tenda no eirado. E ali, à vista de todo Israel, ele coabitou com as concubinas de seu pai. Lá vem o versículo que eu acabei de ler, porque o conselho dele era como palavra de Deus. Presta atenção. Aitofel tinha um ódio a Davi pelo que aconteceu com Batseba. Mas não era só isso. Se você prestar bem atenção, parece que Aitofel ele tem uma certa inveja de Davi. Além do mais, ele era muito egoísta. E a amargura se alimenta dessas coisas. A amargura se alimenta da ira. A amargura se alimenta da inveja. É como se fosse um tumor cancerígeno, que vai sugando tudo o que passa perto dele, que alimenta ele, como açúcar e por aí vai. A amargura é como se fosse esse câncer, que vai se alimentando. No caso dela, ela se alimenta da ira, da raiva, da inveja e por aí vai. Olha só o que a amargura é capaz de fazer. Eu disse que causa uma cegueira espiritual tão grande que os efeitos são devastadores. Bom, se ele estava com tanto ódio, com tanta raiva, porque Davi tinha adulterado com Batseba, a amargura dele vai fazer com que ele faça pior do que Davi fez. Davi pelo menos não estuprou Batseba. Batseba foi com ele porque quis. O conselho dele é: arma uma tenda. É o primeiro cine pornô do mundo, foi aqui, ao vivo. Ele manda Absalão estuprar as esposas de Davi. Ele só tirou fora a mãe dele. As outras esposas de Davi, a própria Batseba, Abigail, Ainoã, todas foram estupradas em público. Olha o que a amargura faz. Se você está tão indignado porque aconteceu esse problema de Davi com sua neta, como é que você dá um conselho para estuprar sua neta em público? Porque a amargura causa uma cegueira espiritual tão grande que você não consegue entender sequer os seus atos. Tamanha é a amargura, ela cega você. O conselho dele é muito pior do que o que Davi fez. E Absalão só fez isso porque ele orientou Absalão para fazer isso. Você veja que é uma hipocrisia. Você morre pela sua própria boca. Naquilo que você julga, amargurado, você acaba se condenando. É o que Jesus fala. A amargura faz você cometer os mesmos pecados ou pecados ainda maiores daqueles que você condena. Absalão condenou tanto Davi, Aitofel condenou tanto Davi e fez pior do que Davi. Ele mesmo ordenou que Absalão estuprasse sua própria neta. Irmãos, eu chamo isso de o grande problema da ação e reação. Isso aqui também é importantíssimo. No mundo oriental, o povo oriental, eles são treinados, de maneira geral, a não reagir a qualquer situação imediatamente. Isso faz parte da cultura oriental. Se você faz alguma coisa com você que você não gosta, a reação, eles sempre seguram um pouco. Eles são, desde criança, eles são treinados para não reagir imediatamente. Isso faz parte da cultura oriental. E a Bíblia, ela foi escrita na cultura oriental. Quando você vai para as bandas do Japão, Indonésia, China, isso é mais forte ainda. Se você for assistir um debate entre dois orientais, rapaz, você fica angustiado, você fica agoniado. Porque eles param, não respondem em cima da bucha imediatamente. Não, eles param, respiram, fecham os olhos, dá uma angústia em você, você fica, fala, rapaz. Mas é da cultura deles não reagir imediatamente. Na nossa cultura ocidental, nós somos o contrário. A gente reage imediatamente sem pensar. Eu tenho esse problema. Eu estou ficando velho e não consigo aprender a fazer isso. Mas é da nossa cultura reagir imediatamente. E tem um provérbio na Bíblia, eu acho que é provérbio 16:2, que diz o seguinte: não é bom
proceder sem refletir. E peca quem é precipitado. Então nós temos um problema de ação e reação. Às vezes nós reagimos rápido demais sem pensar e fazemos pior do que a pessoa fez com a gente. Alguns anos atrás, aqui em Caçapava, eu estava nessa rua principal aqui, que desce lá para a praça, a rua, como é o nome dele? Manuel Inocêncio, se eu não me engano, né? Eu estava aqui na Manuel Inocêncio, naquele posto de gasolina do lado de lá. E a rua só desce, é só mão, né? E uma senhorinha, só espero que essa senhora não esteja aqui na igreja agora. Você vai dizer, fui eu. Uma senhorinha, eu estava no posto de gasolina, eu estava descendo, e uma senhora, já, não sei lá, perto de uns 70 anos ou mais, no posto de gasolina. E o sinal estava aberto, eu ia descendo normal. Pois a mulher não saiu do posto de gasolina, atravessou a pista para vir para pegar a rua da Saudade, a rua lá da antiga Cieb, aquela rua subindo, né? Lá. Rapaz, eu taquei o pé no freio, só faltou nada para bater, ela atravessou. Essa senhora só não chamou eu de queijo com rapadura. Ô mulherzinha da boca suja, a mulher me esculhambou. Seu disso, seu daquilo. Nessas horas, o que é que você faz? Você já reage com raiva. Nesse dia eu estava no Espírito Santo, eu estava na unção. Eu disse, eu também te amo. Também te amo, querido. Toda errada e ainda esculhamba com você. Baixou o vidro e sentou a bucha em mim. Seu isso, seu aquilo, eu também te amo, querida. Tal. Mas eu nem sempre faço isso. Isso é uma exceção na minha vida, uma exceção na minha vida. Quer um conselho? Nós, principalmente brasileiros, latinos, que tem esse sangue quente, nunca reaja a nada sem pensar. Porque nós temos um problema de ação e reação. As nossas reações, muitas vezes, são piores do que as ações. Mesmo que você esteja certo, mesmo que tenham prejudicado você. A raiva e a amargura são tão rápidas, que em fração de segundo, ela toma teu coração. Foi o que aconteceu com Aitofel. O problema da ação, a reação dele é impensável. A amargura é a causa de muitos atos irremediáveis. No caso dele, o suicídio. Nunca tratou a amargura e terminou numa forca. Eu costumo dizer o seguinte, é muito melhor você passar a humilhação e a vergonha santa de se arrepender do que a arrogância amargurada de morrer numa forca como Aitofel. Ok, eu vou mostrar para vocês o que a Bíblia fala sobre amargura. Primeira coisa, a Bíblia fala do perigo da amargura. Abra suas Bíblias para o livro de Hebreus, capítulo 12, e nós vamos ver o que a Bíblia ensina sobre amargura. Hebreus, capítulo 12, versículo 14 em diante. Se você achou, diga amém. Vamos ler juntos? Hebreus 12, 14, vamos lá. Segui pois sabeis também que posteriormente já deu para entender que o problema de Esaú foi a amargura. Nem arrependimento conseguiu. Vamos ver isso daqui a pouco. Vamos lá. O perigo
da amargura. Presta atenção. A Bíblia fala assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura. A palavra atentando diligentemente, pode observar na sua Bíblia, que tem várias versões dessa palavra. Pode observar, a minha colocou atentando, atenção, diligente, contínua. Olha outras versões, como é que diz aí, Hebreus 12, 14. Como é que diz da senhora, pastora? É 15, é? A minha coloca, não, é 15 mesmo, atentando diligentemente na minha versão. Tendo cuidado, pode observar que tem outras palavras diferentes. Alguém tem outra versão diferente? Atentando, tendo cuidado, tem outras versões? Não. Mais alto. Cuidem. Sabe por que ele fala isso? A palavra atentando diligentemente é uma palavra da medicina. Episcopuntes. Episcopuntes significa vigiar atentamente. É uma palavra usada para um médico, na época particular, não tinha SUS, um médico particular, sentado na cabeceira da cama de um paciente, de um doente, olhando atentamente se acontecia qualquer coisa com ele, para ele intervir, para o médico agir imediatamente. Realmente não tem como traduzir uma palavra dessa para o português facilmente, não é verdade? Então é isso que significa um episcopuntes, é um médico de plantão. Um médico particular de plantão, observando, não é dormindo não, é observando o paciente, qualquer coisa ele intervir. Deus colocou essa palavra na boca do autor de Hebreus e disse: façam isso. Como um médico de plantão, observando um paciente lá na UTI para qualquer coisa intervir. Façam isso, mas façam isso com a amargura. Tenha cuidado, atentando diligentemente. Cuide. Não é para que haja uma árvore de amargura na sua vida. Cuide para que não brote o quê? Uma raiz de amargura. Não é nem a árvore, uma raiz de amargura. Você veja como a amargura é uma coisa terrível. Oi. Absinto. Você sabe o que é absinto? Vocês nunca tomaram absinto, não? Hoje o absinto até que é bom, né? Algumas pessoas aí nas raves tomam bastante absinto. Mas o absinto da Bíblia era tomar e abortar. Tão ruim que era. Tanto é que ela comparou fel e absinto, que é uma bebida terrível. Rapaz, no México, tem o absinto no México é a bebida mais alcoólica do mundo. Eu acho que 98% de álcool. É tomar um gole e papocar no chão. E o fel amargo, por isso que vem de amargura mesmo, né? Muito bem, é isso que ele está dizendo. Qual é o crente que se preocupa com a amargura? Qual é a pessoa que fica, gente, eu não posso ter... A gente vive se amargurando sem se preocupar. É por isso que é importante estudar a Bíblia. É por isso que é importante conhecer a palavra de Deus. Porque Deus, cuidado, não tem... Qual foi o problema de Judas? Amargura. Qual foi o problema dos fariseus? Amargura. E por aí vai. A amargura é algo terrível. Atentem diligentemente, cuidado, vigie, para que não brote. A palavra brotar, na língua grega, é a palavra fio. É por isso que nós cearenses falamos muito grego. Porque lá no Ceará, quando uma plantinha está nascendo, nós temos que nascer um fio. Nasceu o fio do feijão, nasceu o fio da bananeira, nasceu o fio do milho, nós chamamos fio. Sem saber, a gente fala grego no Ceará. Fio. Eu acho que aqui vocês não falam isso, né? Fio é um brotinho, é uma raiz que está saindo. Ele diz que essa raiz, mesmo no início, olha aqui o texto bíblico, brotando uma raiz, atentando diligentemente para que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Preste atenção. A amargura
separa você da graça de... Meu irmão, preste atenção em nome de Jesus, coloca isso na tua cabeça, no teu coração. Nós, batistas, calvinistas ou não, dizemos que a graça de Deus é o quê? Irresistível. Não é isso que a gente fala? A graça de Deus é irresistível. Tiago Todorov não está aqui, né? Porque ele poderia... A graça é... Ninguém consegue resistir à graça de Deus, segundo os calvinistas pregam isso. Nós cantamos Amazing Grace, né? Graça maravilhosa. A graça de Deus é maravilhosa. Pois a amargura é capaz de separar você daquilo que é mais maravilhoso e aquilo que, pelo menos para alguns, seria irresistível. Dá para entender o perigo disso? Dá para você analisar seu coração hoje e dizer, gente, espera aí. Eu estou amargurado com meu irmão, estou amargurado com minha irmã, estou amargurado com minha sogra, com meu sogro, estou amargurado com meu cunhado, minha cunhada, sei lá, com alguém da família aí. Eu estou amargurado com isso, estou amargurado com aqui. Peraí, vou tratar disso agora. Porque daqui a pouco você tem problema cardíaco, mas como é que pode? Está tudo bom, glicose, hormônio, está tudo. Qual é o seu problema? O raio-x não vai pegar. Tomografia computadorizada não vai pegar. Porque seu problema é no coração, é na alma. E as máquinas humanas não conseguem pegar os problemas da nossa alma. Essa é a questão. Tem alguma raiz de amargura no seu coração? Você está amargurado com alguma coisa? Seja honesto com Deus. Deus é gracioso para nos curar. Deus é gracioso para nos salvar. Eu já me livrei de tantas amarguras da minha vida, difíceis de curar. E Deus tirou E é tão bom quando você é curado da amargura. Você vive melhor. Você sente a leveza da vida quando você não é amargurado ou não está amargurado. É porque é perigoso, irmão. Pode voltar lá, meu querido. Ela chega a separar, mesmo na raiz, a amargura já perturba. A amargura perturba. E é incrível que essa palavra aqui não é para descrente, é para crente. Ele escreveu essa palavra para as pessoas que creem em Jesus Cristo. E ele diz assim, olha, mesmo você seguindo a Jesus, mesmo você seguindo a Deus, a raiz de amargura vai ser uma realidade na sua vida. Qual é o crente que nunca ficou amargurado? Atira a primeira pedra aí. Eu não vou nem me abaixar, porque eu tenho certeza que você não vai atirar. Qual é o crente que nunca teve uma amargura? Então ele diz, cuidado, cuidado, porque mesmo tendo o Espírito Santo, mesmo seguindo a Jesus, a amargura vai ser uma realidade. Eu conheci um casal, que eles moravam debaixo do mesmo teto, porque não tinham como morar separado, e o marido fazia acho que uns 20 anos que não falava com a esposa. Você já pensou uma situação dessa? Morando debaixo do mesmo teto, e ele era extremamente ignorante, esse homem, e não falava com a esposa, de jeito nenhum, morreu sem falar com a esposa, 20 anos, morando tudo debaixo do mesmo teto, um bocado de filho. Amargura é capaz de fazer coisas desse tipo. Primeira lição para você, o perigo da amargura. Cuidado com a amargura no seu coração. Receba essa palavra como um tratamento de Deus para a sua vida. A partir daqui, pelo menos aqueles que estão aqui, aqueles que vão assistir essa aula na frente, não são mais inocentes. Se amanhã você viver uma vida amargurada. Porque você está sabendo, à luz da palavra de Deus, o perigo que é a amargura. O que Satanás não consegue fazer na sua vida, separar você da graça de Deus. Eu sei que os calvinistas não concordam com isso aqui não, mas os outros concordam. O que Satanás não consegue fazer na sua vida, a amargura consegue fazer. Separa você, graças a Deus. É terrível, né? Terrível. Pode passar, meu querido. Segunda coisa que eu queria falar para você. A natureza
da amargura. Ela, infelizmente, faz parte da natureza humana caída. Por isso, de novo, para quem está chegando agora, que a nossa abordagem aqui nas nossas aulas é uma abordagem cristã bíblica. Nós não abordamos esse tema à luz da psicologia secular. Nós damos a visão bíblica. A amargura é pecado. A amargura é pecado. Não é um distúrbio psicológico. Não é uma síndrome. Não é pecado. A amargura é pecado, porque ela faz parte da natureza humana caída. Eu esqueci de colocar caída aqui, mas você sabe que é a natureza humana caída, pecadora. Faz parte. Acabei de dizer, todo mundo tem alguma amargura. A amargura, ela vai surgir naturalmente, ou ela vai ser plantada na sua vida. Ou seja, vai ter situações na sua vida que naturalmente você vai ficar amargurado. Ou alguém vai chegar para você, vai ferir você e vai acabar plantando amargura no seu coração. Se você é daquelas pessoas que acompanha a política, você vai ficar amargurado. Se você se preocupar muito, por exemplo, eu não vi porque eu não tenho paciência mais para essas coisas, eu tenho outras coisas mais importantes para fazer. Mas eu vi, a minha filha me falou que a Luciana Genro, aquela deputada federal que foi governadora do Rio Grande do Sul, amicíssima do Nicolás Maduro, discursou no plenário da Câmara, atacando Israel e defendendo o Hamas. Rapaz, tem que ser muito burro para você ver um negócio desse. E a pessoa que vê, a pessoa fica amargurada. Mas como é que o cara vai defender? Tudo bem, eu não estou dizendo que você tem que ter um lado ou tem que ter outro lado. Mas, gente, mais de 50 crianças, mais de 50, eu não consigo nem ver as imagens de 50 bebês mortos, mutilados. Isso não é guerra, isso é crueldade, isso é, sei lá. E vai a pessoa e defende um negócio desse? Nós vamos orar pelos palestinos? Vamos orar, porque ninguém quer palestino morto. Ninguém quer inocente morto. Mas uma coisa é um inocente vítima. Outra coisa são criminosos, profissionais, terroristas. Outros 500, a pessoa defender uma coisa dessa. Se você vai ver um negócio, você fica amargurado. Isso não é possível um negócio desse. Onde é que esse país vai parar, pelo amor de Deus? Enfim, por isso que eu não vejo. Eu não vejo mais nada. Negócio, não quero nem saber. Sabe? Eu oro por Israel, oro pela paz da Palestina, oro e acabou. Mas não quero nem saber, porque se eu for ver essas coisas, eu vou ficar amargurado. A amargura, ela vai surgir naturalmente ou ela vai ser plantada. A velhinha do carro, aquela velhinha do carro que me esculhambou, eu estava no espírito, passou. Mas essa semana eu vinha na minha casa lá e vinha um motociclista. E eu pisquei para entrar no meu prédio. Só que a entrada no meu prédio, você tem que diminuir bastante a velocidade, é claro, para poder entrar no prédio onde eu moro. E vinha aqueles motociclistas malucos lá, como é que chama? Motoboy. Pô, cara, se eu estou indo aqui, na minha mão, e vou piscar para entrar para cá, o motociclista tem que passar para cá, pela esquerda. Depois ele não queria passar aqui. Porque eu ia devagarzinho, ia entrar para cá, ele quer passar entre eu e o negócio. Rapaz do céu. Aí eu parei, não, decida você, o que você vai fazer primeiro. Aí ele não tinha espaço também, passou para cá, de novo me esculhambando. Aí eu não tive paciência não. Vá você! Vá você! Eu não, você está todo errado, aquela coisa toda. Você já fica logo amargurado, você já fica logo, sabe, e você vai encostar o carro com raiva ainda. Aquela coisa vai comendo você por dentro. Quer ver outro exemplo? Aqui em Caçapava. Eu estava apressado aqui em Caçapava. De novo nessa Manuel Inocêncio de novo. Aí ia na minha frente sabe aqueles murrinhos no trânsito, né? Aquelas pessoas que vai bem devagarzinho no trânsito, você fica, sabe, vai meu filho, vai. Aí lá na frente o sinal estava verde. E eu, vai rapaz, vai que passa você e passa eu. E o cabo bem devagarzinho. De repente o sinal fica amarelo. Vai que dá tempo. Aí o que acontece? O cabo taca o pé, acelera e vai embora. E eu fico. O sinal fica vermelho. Rapaz, mas dá uma raiva. Você já fica. Não sabe nem quem é. Outro exemplo. Aqui em Caçapava também.
Você está na fila do banco, rapaz. Aí a sua fila não anda. Aí você olha para o lado, a outra fila andando. Aí você perde a paciência, quer saber não, corro para cá. Aí o que acontece? A sua fila que estava andando para, e a sua fila que estava parada começa a andar. Aí você vê o pessoal passando por você, você fica... A amargura, ela nasce tão naturalmente nas nossas vidas, que a gente nem liga. Mas a questão é que nós não entendemos o perigo dela e a natureza dela. Aqui a palavra diz que, nascendo uma raiz de amargura, ela perturba. Volta para Hebreus 12:14. Atentando que ninguém seja faltoso, separando da graça de Deus, que nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe. A amargura perturba. E essa palavra perturba, preste atenção isso aqui é profundo também. Essa palavra que está traduzida na minha Bíblia como perturba, está perturbando na da senhora também? A raiz da amargura, nascendo a raiz, ela perturba. Essa palavra perturba, de perturbação, ela tem dois significados. Preste atenção como é incrível as coisas de Deus. Primeiro, é uma atribuição de Satanás. Que Satanás perturba, ele causa perturbação. E o segundo significado dessa palavra é que a perturbação é psicológica, é espiritual. Ela perturba a tua alma, perturba a tua mente. A raiz de amargura perturba a sua mente. Bom, já contei para várias pessoas as dificuldades que eu tive com meu pai. Ele morreu, eu tinha apenas 6 anos. 6 anos, eu tinha muita amargura dele. Muita coisa que eu não gostava dele. 6 anos foi suficiente para eu odiá-lo. 6 anos. Depois que eu cresci, me contaram algumas coisas dele, pessoas que eu confio plenamente. Me falaram algumas coisas a respeito dele, que eu odiei mais ainda. Não vou entrar em detalhes, mas coisas absurdas. Contra a família, contra a minha mãe, absurdas. Eu cresci amargurado. E é por isso que eu não acredito nesse negócio de... esse problema psicológico baseado na genética, baseado em maldição hereditária, eu tenho um certo cuidado com essas coisas. Porque se o que meu pai fez tivesse me mudado a minha mente, eu não seria um bom pai. E eu tenho certeza que eu sou um bom pai para os meus filhos. Eu não seria um bom esposo para Iraci, eu tenho certeza que eu sou um bom esposo para Iraci. Então eu tenho um certo cuidado. A graça de Deus quebra tudo, o amor de Deus quebra tudo. Mas eu era amargurado. Até uns anos atrás eu era amargurado. Aí comecei a estudar, esses estudos aqui, tal. E naquele tempo eu comecei a perceber o perigo da amargura. E eu comecei a pensar, e se meu pai se arrependesse dos seus pecados? E me pedisse perdão? E se ele chegasse para mim e dissesse, olha, agora eu sou um cristão, eu sou um crente em Jesus Cristo. Eu já tive pessoas que eu era amargurado com essas pessoas, e essas pessoas são meu irmão em Jesus Cristo. Bom, tem coisas que não tem mais o que fazer, não tem como mais remendar, não tem mais como resolver, porque ele já morreu mesmo. Mas eu podia resolver dentro do meu coração. Eu não tenho vergonha de dizer que odiei ele durante mais de 25 anos da minha vida. Até agradeci a Deus ele ter morrido, para ser sincero. Coisa que é pecado também. Mas eu também não tenho vergonha de dizer que eu tratei a amargura do meu coração. E que se ele fosse vivo hoje, mesmo não tendo um relacionamento de pai como filho, e pai e filho, eu lhe garanto que amargurado eu não seria. Porque eu sei o perigo da amargura, eu sei que a amargura perturba. Lucas 6,18, olha só como é que Lucas, que também é médico,
traduz a palavra enoléu. Lucas capítulo 6, preste atenção aqui, irmão. Lucas capítulo 6, versículo 18. Isso aqui é o cerne da coisa, viu? Lucas 6, 18. Como é que ele traduz aí? Olha só. Está falando da multidão que veio até Jesus Cristo, buscar Jesus. Vieram para o ouvirem e serem curados de suas enfermidades. Também os atormentados por espíritos imundos eram curados. Sabe qual é a palavra que aparece aqui? Que em Hebreus falou perturbe, a palavra enoléu falou como perturbe. Aqui ele fala que são pessoas atormentadas. Aí Satanás aproveita, o espírito imundo aproveita da sua amargura. Aí tira a tua alegria, tira a tua paz, cria problemas físicos em você, problemas cardíacos, problemas de outras coisas na sua vida, porque Satanás aproveita. Mas a amargura deixa você atormentado. É um tormento. Se você não está convencido do perigo da amargura, eu não sei mais o que fazer. Talvez mais 2 versículos para você entender. Olha o que a amargura faz. Mateus 5, 21. Mateus 5, 21. Mateus 5, 21. Diz assim. Sabe que eu acertei? É isso mesmo. É isso mesmo. É porque a minha versão, eu já entendi o que é já. Ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Algumas versões colocam aprisionamento, certo? Mas a palavra aqui é a palavra enoléu, que está sendo traduzido como aprisionado, julgado e condenado. Deixa eu ver se Marcos 3, 29 fica mais claro. Oi? De Mateus, pastora? Ah, tá. Mateus 5, 22. Deixa eu ver o versículo 22. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo será contra seu irmão estará sujeito a julgamento, e quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. É isso mesmo, a ideia de que você vai ficar preso, certo? Marcos 3, 29. Deixa eu ver como é que Marcos traduz. Marcos 3, 29. Marcos 3, versículo 29. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Não tem perdão para sempre, porque é réu, prisioneiro de pecado eterno. O que a Bíblia está dizendo para mim e para você é que a amargura aprisiona você. Se você está amargurado com uma pessoa, que foi o caso que eu entendi com meu pai. Você está amargurado com alguém, essa pessoa vai viver 24 horas com você. O cara pode estar do outro lado do mundo. A pessoa pode nem pensar em você, mas você pensa nela o tempo todo. Você está amargurado. Você está preso a ela. Você vai dormir com ela, você acorda com a pessoa, você passa o dia com a pessoa, qualquer situação você lembra da pessoa. Você fica preso, algemado à pessoa que você está amargurado. Repito, pode ter morrido, pode estar do outro lado do mundo, pode nem sequer estar aí para você, mas você está preso a ela pela amargura. Você não consegue. Ela dorme com você, almoça com você, vive com você. Porque a amargura aprisiona você. Isso para mostrar a natureza da amargura. E mais, quando você está amargurado, nunca você fica sozinho com sua amargura. Nunca. A amargura, ela tem o poder de contaminar. Ela é como o coronavírus, pega no ar. Uma pessoa amargurada, ela nunca fica só com amargura para ela. Ela azeda a vida das pessoas ao redor dela. Ela amargura as pessoas, causa amargura nas pessoas ao seu redor. Porque é da natureza da amargura ela ser contagiosa. Vamos parar por aqui.
No próximo domingo nós vamos terminar de ver essa parte da amargura e vamos ver como Deus nos ensina, como Jesus nos ensina a tratar a amargura. Amém?